É, Bom, semana passada, Natanael falou sobre pós-tribulacionismo e amilenismo, mas o amilenismo, um pedacinho, acho que faltou o restante, né? Então, ele, pelo que eu entendi aqui, ele vai complementar na próxima aula que ele der. Na outra aula que eu dei, foi a aula 3, a gente estava falando sobre as expectativas no Antigo Testamento em relação à escatologia. E aí a gente passou por vários textos, né? A gente comentou ali que, de um modo geral, é muito comum ter-se a impressão de que o Antigo Testamento não fala tanto sobre escatologia, né? Ou pelo menos, não que não fale sobre escatologia, porque fala em muitas profecias, né? Mas que a visão que o povo no Antigo Testamento tinha a respeito de vida, morte, vida após a morte, né? Parece que eles davam pouca importância para isso, e a gente passa por vários textos, a gente fez isso na aula 3, em que a gente viu que, na verdade, não é fato, né? O que acontece é que o povo tinha uma expectativa muito grande em relação à vida após a morte, né? Tanto dentro das escrituras, quanto nas culturas que eles conviviam em volta também. A gente usou como exemplo, inclusive, a cultura egípcia, né? Que eles passaram 400 anos entre os egípcios, e a gente sabe que a questão de vida após a morte é muito tratada entre os egípcios, né? Dado lá as pirâmides e tudo mais, a gente sabe que tem uma importância muito grande. Então, eles conviveram nesse tipo de situação e eles também tinham expectativas grandes em relação à vida após a morte. E aí a gente passou por vários textos aqui. Deixa eu ver um resuminho aqui. Só para eu voltar no ponto que a gente estava e a gente conclui rapidinho, tá, pessoal? Ver se chega aí na tela. O que será que está cortando, hein? Bom, deixa eu ver aqui. A gente passou por esses itens, tá? Escatologia individual geral, né? Como é que o pessoal via vida e morte e vida após a morte. A gente passou pela nação de Israel no Antigo Testamento, o novo rei davídico e a cidade do grande rei, e a gente falou sobre o dia do Senhor e o início do conflito entre as nações e Israel. Passamos também pelos eventos dos últimos 7 anos e a chegada da Confederação do Ocidente. E aí aqui a gente via aquela questão de, se vocês se lembram das 70 semanas de Daniel, né, que a gente fala das 69 semanas, e aí tinha um espaço, e a última semana, que sendo semana de 7 dias, mas que em linguagem profética corresponderia a 7 anos. Então que os últimos 7 anos corresponderia à tribulação, né, o período da tribulação. E a gente vê que esse período se encerra com uma grande movimentação de lideranças, né, e de tropas, no caso, exércitos, capitaneados ali pelo anticristo, né, pelo poder que exercia na época, mas ele congrega junto a ele vários outros povos que se aliam a ele para isso. Só que a gente vê que essa confederação, mesmo entre eles começam a não se entender. Então começa a haver entre eles próprios disputa de poder, né? E ele percebe que ele está sendo enganado. Só que aí existe aqui uma interferência direta de Deus, né, com a chegada do Senhor Jesus.
e que ele interrompe essa escalada toda do anticristo, e ali vai ter a batalha final, que é mais conhecida como Batalha do Armagedon. E aí, vamos ver se eu chego no slide agora. Essa questão aqui. Nós vimos essas batalhas, já vimos. A Batalha do Armagedon, né? A gente viu o anticristo chegando e agora a Batalha do Armagedon. E aí aqui, Zacarias 14, de 1 a 21, fala bastante sobre isso. O que a gente vê lá, né? Eu selecionei alguns textos aqui, alguns versículos só. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos que lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. Lembra aquela coalizão que eu falei, né? Como ele fez em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, talvez vocês tenham ouvido bastante falar sobre isso, né? Que está diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul, né? Aquela ilustração clássica lá de que Jesus vem e toca no Monte das Oliveiras, ele se divide ao meio, né? O Senhor será rei de toda a terra, naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Tem mais descrições aqui no texto sobre a batalha em si, né? A impressão que dá é que vai haver pouca batalha mesmo, né? Porque o Senhor vem com uma espada que sai da boca dele, que é, né, a língua, a palavra, na verdade, dele, e só com a palavra ele destrói todos os inimigos. Então parece que é uma batalha fatalmente já perdida, né, já ganha pelo Senhor, só pela sua palavra. E tem várias descrições a respeito disso. Então, o Antigo Testamento tem essas predições em relação à Batalha do Armagedon. Aqui está falando do dia do Senhor, então é lá no momento da aplicação da ira do Senhor no tempo final. Essa aí vai depender da linha escatológica, né? Algumas linhas escatológicas acreditam que parte das profecias já começaram a realização e outras vão se completar no futuro, mas a visão mais futurista acredita que essas coisas acontecerão ainda na Batalha do Armagedon no finalzinho da tribulação. Tá? Depende da visão escatológica. Existe a futurista, né? O dispensacionalismo, ela é mais a visão futurista, a gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje. Mas existem algumas visões que conciliam um pouco de preterismo, um pouco do passado, parte da realização de profecias no passado e parte no futuro. Tá? Muito bem. E aí faltou a gente ver um pouco sobre o vindouro reino de Cristo no milênio e a chegada do estado eterno. Então existem essas duas questões. Se Jesus voltou, batalhou, ganhou a batalha, né, agora o que vem na sequência é a instauração do reino de Cristo no milênio, o reino terreno do Senhor, né, no milênio, e o estado eterno, como é que as coisas ficam no final. Então aqui a gente divide em o governo e reinado de Deus no milênio, Isaías 24, de 1 a 23. Também pincei alguns versículos aqui, tá? Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície, espalhará os seus habitantes. Naquele dia, novamente, né, o dia do Senhor aqui, o Senhor castigará os exércitos dos altos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como
prisioneiros em uma masmorra, trancados em uma prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada, o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então, quando a gente lê em Apocalipse, né, a gente vê uma complementariedade desse tipo de informação aqui, em que os inimigos são derrotados, são presos, eles ficam presos por um período. Quando a gente vê em Apocalipse 20, é descrito um período de 1000 anos, que é o milênio, né? E durante esse período, Satanás está preso aguardando o juízo final dele, que é após o encerramento do milênio. Então, após o encerramento do milênio, ele é solto novamente, acontece uma nova batalha, né? E aí ele é lançado, ele e seus colaboradores são lançados no Lago do Fogo eternamente, tá? Mas vejam que no Antigo Testamento, lá em Isaías, já tinha aqui alguma previsão a respeito de um governo terreno do Senhor Jesus, né, do Messias, no caso aqui. Fala, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. E a nova criação. Então, encerrando tudo isso, o que acontece após o milênio, né? E aqui a expectativa de um estado eterno, a nova criação. Isaías 65, 17 a 25 e 66, 18 a 24. Também pincei alguns textos aqui, tá? Alguns versículos. De Isaías 65. Prestem atenção, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem causará destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 66. Como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e seu nome. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Tá? Então, o que é declarado aqui nessas profecias é que vai haver uma instituição de novos céus e nova terra, e a ordem antiga não mais existirá, passará a existir uma ordem nova. Tá? Isso é muito alinhado com o que a gente vê bastante em Apocalipse também, né? Então, mostra aqui pra gente que o povo no Antigo Testamento, pessoal, e aí aqui a gente já está terminando o assunto da terceira aula, né, pra gente ir para de hoje, o povo tinha expectativas muito claras, né, e muito alinhadas com o que a gente vê depois no Novo Testamento, né? E como a gente falou aqui, o próprio Senhor Jesus, quando ele encontra aqueles dois homens a caminho de Emaús, ele tinha uma expectativa de que o povo de Israel, no caso aqueles dois homens, eles tinham acesso a toda a Escritura, né, e toda a revelação de Deus através das Escrituras. Então ele falava, vocês não leram as Escrituras? Lá falava sobre isso. E ele gasta um tempo com eles, eu adoraria ter visto essa preleção dele ali, né? Mas ele gasta um tempo passando por todos os textos que falavam sobre o que estava acontecendo, né? Então, a expectativa de Deus é que, diante da revelação feita no Antigo Testamento, as pessoas tivessem informação suficiente para entender o que estava acontecendo. Obviamente não em detalhes, da mesma forma que hoje nós não temos grande conhecimento dos detalhes, né? Mas que pelo menos em linhas gerais eles tivessem algum entendimento aqui. Tá, pessoal? Com isso, encerramos ali a aula 3. Vamos pegar aqui a de hoje. Estou tendo que fazer esse esqueminha aqui, tá? Com o slide. Que não funcionou aqui, deixa eu ver.
Aí vai cortar. Deixa eu ver aqui. Acho que ele corta ainda, né? Bom, vamos seguindo assim, vamos ver o que rola aqui. Se for o caso, eu desloco um pouquinho. Hoje, pessoal, a gente vai falar então sobre o pré-milenismo histórico, né, e sobre o dispensacionalismo. O que é importante a gente falar sobre isso? Eu não sei o quanto está claro para vocês a gente pensar na linha do tempo, tá? Da escatologia. Então, os principais acontecimentos ali envolvem a gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento inaugura a era da igreja, né? E aí os principais eventos que tem para acontecer, os grandes principais eventos, envolvem a tribulação, ela é praticamente encerrando o período da igreja, né? Envolve a segunda vinda de Cristo, envolve a instauração do milênio, tá? Esses são 3 grandes eventos aqui. E o que nós vamos ver aqui hoje, o que nós vimos com Natanael na semana passada, era o pós-milenismo. Então, se vocês bem se lembram ali, que aliás foi um pensamento muito desenvolvido por Agostinho, ele entendia, até considerando ali o grande desenvolvimento que o cristianismo tinha tido naquela época, né? Com a conversão do imperador Constantino, ele entendia que tinha havido uma evolução muito grande do cristianismo. Então, quando ele olha para a história da escatologia, ele fala assim, então o reino de Deus, Jesus quando veio, ele instaurou o reino de Deus, né? E agora a igreja tem o papel de disseminar isso pelo mundo. Então, a visão que Agostinho tinha é de que o milênio já estava acontecendo, e era papel da igreja, então, instaurar e efetivar o reino de Deus na Terra, né? Esse era um papel delegado à igreja, essa era a visão de Agostinho. Então ele entendia que estávamos vivendo naquela época o período do milênio e que ao final desse período Jesus então voltaria, então tinha expectativa da segunda vinda de Jesus, né? E já ir para o estado eterno. Então o pós-milenismo ele tem essa visão, né? O milênio está sendo vivido, está acontecendo, vai haver uma segunda vinda de Cristo, mas quando Cristo vem, o milênio se encerra e já vai para o estado eterno, tá? Isso é a visão pós-milenista. Nós vamos ver a pré-milenista e dispensacionalismo. Como as duas se baseiam no pré-milenismo, e aí, pessoal, o que é o pré-milenismo, né? Antes do milênio. Então, é um grande evento que acontece antes do milênio. E aqui, o que nós estamos falando de acontecer antes do milênio é a segunda vinda de Cristo. Porque para o pré-milenista, Cristo vem, institui o reino físico na Terra, em que ele governará, né, por 1000 anos, por um período de 1000 anos, que é o milênio, tá? As duas visões, tanto o pré-milenismo histórico como a dispensacionalista, partilham da mesma visão. Jesus Cristo volta na segunda vinda, institui o milênio e governa por um período de 1000 anos. As duas visões compartilham disso. Mas existem... Não, as duas são pré-milenistas. Então, aí começam as diferenças entre as duas visões. Então, pré-milenista existe o milênio, Jesus volta antes dele para instituir o milênio. Aí tem, antes de começar o milênio, tem um período de tribulação. As duas acreditam nisso também, que existe o período de tribulação. Começa as diferenças entre elas? Se vai haver uma tribulação, a igreja participa da tribulação ou não participa da tribulação? Se não participa da tribulação, a igreja precisa sair de cena. E para ela sair de cena, entram as duas visões. A pré-tribulacionista
e a pós-tribulacionista. Aí a gente muda o cenário. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. A gente muda o cenário, o foco do milênio para o foco da tribulação, do que vai acontecer na tribulação. Então a gente está falando que aqui é o milênio. Tá? Aqui é o milênio. Então aqui acontece um evento que é a segunda vinda de Cristo. Segunda vinda acontece aqui. Então quando a gente fala de pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, nós estamos dizendo assim, Jesus vem aqui ou Jesus vem aqui no final do milênio? Então, pré ou pós-milenismo, tá? Aí, beleza, vamos falar do pré-milenismo. Então já falamos do pós, o amilenismo o Nathanael ainda vai explorar, né? Mas o pré-milenismo. Então, as duas visões pré-milenistas acreditam que a segunda vinda acontece antes do milênio. Aí a gente começa a falar do período de tribulação. Tá? Período de tribulação, para quem se lembra da aula que a gente falou das 70 semanas, de acordo com a profecia de Daniel, 69 semanas já teriam acontecido. Existe um intervalo, que ali não é descrito em Daniel quanto tempo isso dura, e aí começa a última semana. Né? E a última semana, como eu falei, semana de não 7 dias, mas 7 anos em linguagem profética. Então faltariam ainda 7 anos, que seria esse período da tribulação. Daniel descreve um bocado do que acontece nesse período. Com a tribulação aqui, posicionada antes do milênio, aí vem as duas visões, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Tá? As duas dentro do pré-milenismo. É muito pré, pós, né? Mas é isso, tá? O que tem em relação à tribulação? Simplesmente é essa questão. A igreja participa ou não participa da tribulação? Tá? Para o pré-milenismo histórico, a igreja participa da tribulação. Tá? Então, Jesus volta aqui na segunda vinda, mas isso aqui, alguns eventos inauguram esse momento, esse período, né? E durante esse período a igreja estaria aqui também. E o dispensacionalismo fala assim, não, existem alguns textos, eles se baseiam em alguns textos, para dizer que a igreja não participaria disso. Então, para isso, teria que haver a retirada da igreja. E a retirada da igreja ela acontece pelo arrebatamento. Arrebatamento não é uma palavra que a gente vai encontrar no Novo Testamento, na Bíblia, não existe a palavra arrebatamento, tá? Mas eles se baseiam em alguns textos para acreditar que de alguma forma a igreja é retirada desse período, não passa por esse período, e quando Jesus volta, a igreja volta junto com ele para reinar aqui no milênio. Tá? Isso também é consenso entre eles, que a igreja participa de alguma forma, não se sabe exatamente como, a palavra não deixa isso claro, mas que existe um papel de governo aqui da igreja, dos eleitos, né, do povo eleito, junto com o Senhor Jesus. Tá? Então essa é a distinção aqui entre pré-milenismo histórico e dispensacionalismo. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes de cada um deles, tá? Então vamos lá, o que tem em comum aqui? Pessoal, eu vou tá tirando 2, 3 letrinhas da frente ali, eu vou ler no meu aqui, se tiver alguma dificuldade aí de entendimento, vocês me avisem, tá? Aspectos comuns entre essas visões. O estabelecimento de um reino terreno de Cristo na ocasião da sua segunda vinda. Tá? Isso tem um termo para isso, né, que era chamado de quiliasmo, né, que era a segunda vinda de Jesus, né, e a instituição do reino de 1000 anos. Não se dará por um processo gradativo, mas de modo surpreendente ou cataclísmico. Aqui eu estou trazendo esse destaque, porque se vocês se lembram da aula passada, Nathanael comenta que no pós-milenismo
o que eles acreditam é que vai havendo uma evolução, né, do reino de Deus na Terra através da igreja, né, e essa evolução ela mostra ela é uma visão bastante otimista, porque ela mostra a igreja prevalecendo, a igreja se fortalecendo e crescendo, né? E como eu falei para vocês, na época de Agostinho isso fazia muito sentido, porque ele estava vendo ali o governo se rendendo à igreja, né? Se rendendo ao cristianismo, né? Então ele olhou para isso e falou assim, está acontecendo, então o milênio já está acontecendo, né? Eles têm essa visão de que seria um processo gradativo. Em contrapartida, o pré-milenismo não acredita nisso, ele acredita que vai ter eventos cataclísmicos e surpreendentes que inaugurarão o período do milênio, tá? Uma grande tribulação precederá o milênio, a gente já falou sobre isso, tá? Essa é a crença do pré-tribulacionismo. A segunda vinda de Cristo trará Satanás e seus ajudadores sob controle, prendendo-os por 1000 anos. Após isso, serão completamente derrotados e lançados no lago de fogo. Tá? A gente também falou um pouco sobre isso. E mais um aspecto em comum aqui. Existem 2 ressurreições em Apocalipse 20, 4-6, que são distinguidas entre elas com base nos participantes e não na natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Natanael também falou que no pós-tribulacionismo e no amilenismo existe uma distinção, porque lá, quando a gente lê Apocalipse 20, esse texto está aqui, depois nós vamos passar por ele, versos 4-6, fala de algumas ressurreições acontecendo, né? E aí, para encaixar na visão pós-tribulacionista, pós-milenista, eles entendem que existe ali uma ressurreição física e uma ressurreição espiritual misturada, tá? E com isso encaixaria a explicação deles. O pré-milenismo não crê nisso, ele crê o entendimento mais claro do que está escrito ali, o mais imediato, né, quando a gente lê, como 2 tipos iguais. E aí, quando você vai na exegese das palavras usadas ali no texto, tal, você percebe que realmente não houve uma intenção de mostrar eventos com naturezas diferentes, mas parece ser com a mesma natureza, tá? Então é importante a gente saber isso, que essas ressurreições que são descritas lá, elas são baseadas numa mesma natureza e não em naturezas distintas, e nós vamos entender por quê, tá? Aspectos conflitantes, passamos um pouco por isso aqui, né? Mas a principal delas, a relação da igreja com a tribulação. Então, o pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada, retirada antes da grande tribulação. E na visão pós-tribulacionista, ainda pré-milenismo, pós-tribulacionista, a igreja permanece durante a tribulação, embora talvez protegida de alguns aspectos mais severos da tribulação, tá? A natureza da segunda vinda de Cristo, também conhecida como parúsia, segunda vinda. Em termos da natureza da segunda vinda, os pós-tribulacionistas, eles acreditam em uma vinda única no final da tribulação, aquilo que eu falei para vocês. Jesus volta aqui, enquanto o pré-tribulacionista, dispensacionalista, né, ele acredita que a segunda vinda de Cristo acontece em 2 etapas. Uma primeira etapa é a vinda para a igreja, então Jesus vem, é uma vinda iminente, né, ou seja, não existe indicação nenhuma de que ela vai acontecer, ela pode acontecer a qualquer hora, e ela é silenciosa, né? Então, o mundo, de um modo geral, não vê acontecendo, só vê os efeitos, porque milhões e milhões de pessoas desaparecem, né, instantaneamente. Mas o evento em si não é visto pelas pessoas, de um modo geral, apenas pela igreja. Então, é o que a gente chama aqui de uma vinda para a igreja, né, no começo da tribulação,
aqui no comecinho, tá? E uma vinda com a igreja, com os santos no final da tribulação. Então é como se Jesus viesse, ele não toca ainda o Monte das Oliveiras, ele está nos ares. Nós vamos passar depois pela questão das ressurreições, mas aí a igreja se encontra com Jesus nos ares, Jesus volta com a igreja para algum lugar para acontecer que esse período da tribulação, e quando ele finaliza, a igreja volta com Cristo e o milênio é instituído e a igreja governa junto com Cristo. Então essa é uma diferença bastante grande entre as duas visões. Tá? Vocês vão perceber, pessoal, que eu não vou enfatizar aqui com vocês uma visão ou outra. Eu vou trazer claramente o que cada visão pensa, né? Vocês vão poder estudar, né? Grande parte dessa aula aqui eu tirei desse livro aqui de Millard Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio, tá? Então todas as visões elas estão bem detalhadas nesse livro aqui. Esse livro está na lista de bibliografia lá que o Nathanael botou lá no Drive, tá? Então eu não vou defender uma ou outra, mas vou tentar trazer de forma mais clara possível o que cada uma acredita, para a gente ter essa bagagem aí para fazer a nossa avaliação pessoal aqui, tá? Oi. As duas visões acreditam que só existe uma maneira de se salvar, que é através da fé, tá? Isso é claro, apesar de que com o tempo, como o dispensacionalista ele acredita em a história dividida em dispensações claras, né? E essas dispensações são formas de Deus tratar o plano dele com a humanidade. Algumas pessoas chegaram a acreditar que o dispensacionalista cria que havia um tipo de salvação no período da lei e outro tipo de salvação no período da igreja. Mas entre os dispensacionalistas clássicos mesmo, isso é muito claro que não, que eles sempre creram que a salvação vem pela fé. Então, todos os que creram, né, os santos que creram no período anterior aqui à igreja, e aqui eu vou colocar então a primeira vinda, né? A primeira vinda. Com isso a gente tem aqui o período da igreja, né? Então, tanto quem creu pela fé, como a gente vê, né, que Abraão creu pela fé, Antigo Testamento, como quem creu durante o período da igreja e morreram aqui, na visão pré-tribulacionista, o dispensacionalismo, acredita que nesse momento em que a segunda vinda de Cristo começa, com Cristo chegando nos ares, vai haver primeiro a ressurreição de quem morreu crendo, Antigo Testamento e igreja, né? Acontece a ressurreição deles aqui, e aí são arrebatados os que estão vivos nesse momento, todos eles se encontram com Cristo aqui e vão para algum lugar esperando voltar aqui com Cristo. E aí eles voltam para cá, tá? Aqui na visão pré-tribulacionista, o dispensacionalismo, ainda tem um pessoal que se converteu nesse período da tribulação, tá? Porque o evangelho vai continuar sendo pregado nesse período, né? De acordo com o pré-tribulacionista, vai ter Bíblia, né? Se o cara foi arrebatado, as Bíblias ficaram, os sites ficaram com os estudos, né? E as pessoas vão poder olhar aquilo. Várias pessoas que não tinham tomado decisão falaram, caramba, não é que aconteceu mesmo? Foram embora e eu fiquei. Então vai haver conversão aqui e o evangelho vai ser pregado muito intensamente. Tem as 144 mil testemunhos, né? Tem
a gente sabe que tem as duas testemunhas que pregam bastante, né? Então tem vários eventos de pregação do evangelho aqui, e pessoas vão crer aqui nesse período e morrer aqui dentro também, pela perseguição. O Natanael falou bastante sobre isso também, tá? Então, nesse final, quando Jesus volta aqui, teria de haver uma segunda parte da ressurreição. Se aqui houve uma ressurreição de santos, aqui também tem que haver uma ressurreição de santos, que foram os santos da tribulação, tá? Então, isso é o que acontece na visão pós-tribulacionista, né, que é o pré-milenismo pós-tribulacionista. Essas ressurreições acontecem de uma vez só aqui, quando Jesus vem. Jesus vem aqui, ele faz aquilo, né, todo mundo que morreu ressuscita, encontra com ele nos ares e volta com todo mundo aqui para começar o milênio. A visão pré-tribulacionista se refere à igreja. Eu não sei, imagino que essa ressurreição parcial, com Jesus nos ares, se refere à igreja e não ao Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento continua nessa estrutura da grande ressurreição da segunda vinda de Cristo. Pode ser, tem visão que acredita nisso sim, que nessa segunda vinda ressuscitariam os mortos na tribulação e os mortos do Antigo Testamento, nessa segunda vinda. Na visão pré-tribulacionista existe um parênteses na história, que é a igreja. Importa-se vivo ou morto, a igreja é removida da terra, então continua a dispersação antiga do judaísmo, que vem 144 livros, 12.000 livros, na tribulação. E a igreja, nessa leitura, a igreja está fora. No dispensacionalismo mais clássico, de fato, tem a distinção muito grande entre igreja e Israel. Então, nessa visão, você tem razão, o que aconteceria nessa primeira ressurreição aqui seriam os santos do Novo Testamento, né? E os santos do Antigo Testamento, junto com os mortos da tribulação, aconteceria no final, na segunda vinda. Tá? Respondi? Então tá bom. Muito bem. Vamos lá. Uma breve história aqui sobre o pré-milenismo, tá? Pré-milenismo, então, abraçando as duas visões, tá? Pré- e pós-tribulacionista. As raízes do pré-milenismo estão na igreja primitiva. É provável que tenha sido a crença dominante durante o período apostólico, tá? Justino Mártir, do ano 100 a 165, ele viveu, o apologista, ele considerava a crença na ressurreição indispensável à fé cristã. Os que não crescem não tinham o direito de serem chamados cristãos. Ele era bem radical nesse sentido. Irineu também era pré-milenista e era ainda mais crítico do que Justino aos que não aceitavam essa posição. Tá? Então, no início ali, era uma posição bastante... tinham muitos adeptos, né? Ela começou a sofrer alguma oposição também cedo, tá? Então, principalmente de intelectuais da escola de Alexandria, que traziam uma visão um pouco mais grega, né, na forma de pensar. Então, Clemente, Orígenes e Dionísio, né, eles rejeitavam o quiasmo, né, e eles tinham visões mais espiritualizadas, né, então eles não tinham essa crença no milênio ali de 1000 anos, e eles tinham visões um pouco mais espiritualizadas. Então, já a objeção a essa visão, ela já começou a surgir nessa época. Eu vou só terminar essa parte aqui da breve história e a gente continua depois. No Ocidente, a visão permaneceu forte ainda do pré-milenismo. Tá? Ela foi forte até a época de Agostinho, e aqui eu falei um pouco para vocês de qual era a visão de Agostinho. E Agostinho era ali por volta do ano 300 depois de Cristo. Durante a Idade Média, a visão agostiniana prevaleceu. Então, Agostinho foi talvez o primeiro grande teólogo que trouxe um pouco mais de luz ali sobre a escatologia, e a visão que ele trouxe foi a visão que permaneceu ali durante a Idade Média. Durante a Reforma, grupos luteranos e reformados seguiram Agostinho.
Tá? Então, muitos grupos ainda seguiram essa visão pós-milenista de Agostinho. O segmento radical da reforma, os anabatistas, né? Os anabatistas eram os que criam que o batismo que havia de criança não tinha valor, então as pessoas tinham que ser batizadas novamente. Eles perpetuaram a expectativa do reino de Cristo na Terra. Né? Então, uma visão mais radical da reforma já começou a pensar num reino físico na Terra. Né? E aí já seria o pré-milenismo. Nos últimos 100 anos, o pré-milenismo tem experimentado um grande crescimento, tá? No último século, em parte explicado pelo surgimento da vertente dispensacionalista. Então, o dispensacionalismo trouxe bastante força para o pré-milenismo. Pensando de maneira prática, teoricamente, existiria a ressurreição e estariam todos os santos vivos na Terra, correto? Uhum. Então, imagina os santos do passado, presente e futuro. Do passado, todo o passado histórico, desde dilúvio até o presente, na Terra. Como seria a infraestrutura disso? Exatamente. Não sabemos. Né? Como é que vai caber essa gente toda, né? Não sabemos. Tá? São desafios aí para o Senhor trazer para a gente. Né? Mas é isso. Como seria fisicamente tanta gente ressurreta vivendo aqui na Terra? Né? Lembre-se que assim serão pessoas. E também assim as pessoas elas vão estar com corpos transformados. A gente vê que o corpo transformado ele não segue a física natural como a gente viu, por exemplo, do Senhor Jesus. Né, quando ele aparece com o corpo transformado, as pessoas, alguns até não identificaram ele, mas depois viram que era ele por características claras do Senhor Jesus, mas ele, por exemplo, atravessava paredes, né, então nós não sabemos como vai ser a física disso na época com os corpos transformados também. Né. Muito bem. Então, como eu falei, né, no pré-milenismo ganhou bastante força com o surgimento da vertente dispensacionalista. Hoje essa vertente ela é muito popular nos movimentos batistas conservadores e quase universalmente aceito entre as igrejas independentes e fundamentalistas. Tá? A visão do dispensacionalismo. Tá? Ela é bastante forte nesses segmentos. Gente, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou ler com vocês, pessoal, o Apocalipse 20, 4 a 6, porque ela pode trazer aqui interpretações um pouco diferentes dependendo da visão escatológica, tá? Mas vamos ler juntos aqui. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tá? Segurem esse texto aí na cabeça, porque a gente vai citar eles em alguns momentos aqui. Tá? Doutrinas aqui envolvidas no pré-milenismo, tanto histórico quanto dispensacionalista. A crença de que existem 2 ressurreições. É isso que a gente acabou de ler. Tá? A primeira ressurreição dos santos e uma ressurreição dos ímpios. Tá? As doutrinas do pré-milenismo, elas usam uma hermenêutica bastante literalista para avaliar esse texto. Tá? E também uma interpretação futurista,
né, imaginando que o acontecimento dessas coisas se revelará no futuro. Também é doutrina do pré-milenismo a natureza do milênio. Então, no que consiste o milênio? A crença do pré-milenismo é que haverá um controle absoluto do Senhor Jesus durante esse período, né? Haverá o domínio em justiça. Então ele está lá com mão forte e a justiça vai ser aplicada pelo Senhor Jesus durante esse período. Terá uma dimensão política, tá? Diferente do amilenismo ou do pós-tribulacionismo, pós-milenismo. O pré-milenismo acredita que tem uma dimensão política no domínio aqui do Senhor Jesus nesse período. Todos os povos se sujeitarão a ele, né, politicamente inclusive, né? Haverá harmonia na criação, né? Então a gente vê textos dizendo que a própria natureza geme, né, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então a expectativa é que haja harmonia na criação. E os santos reinarão com Cristo, também é uma expectativa do pré-milenista, de que na interpretação dos textos, e Apocalipse 20 é um deles, existe uma participação, não se sabe exatamente de que forma, de que maneira, mas existe alguma participação aqui dos santos no reino de Cristo. E Israel no milênio, né? Então, também o pré-milenismo acredita que existe alguma condição especial para Israel durante o período do milênio, tá? A gente vai ver que entre dispensacionalistas, né, que são os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, o pré-milenismo histórico, existe aqui diferenças entre a ênfase que é dada para a participação de Israel no milênio, né? Mas os dois concordam que existe alguma tratativa específica aqui a ocorrer com Israel durante o milênio, tá? Muito bem. Aspectos positivos dessa visão, tá? E quando eu trago aspectos positivos e negativos, pessoal, não é assim, isso aqui é um furo, tal. Não. Eu vou trazer aspectos positivos e negativos assim. Isso traz essa percepção que ela é interessante para a discussão de escatologia. É mais nesse sentido, tá? Não vou julgar aqui o que é o certo ou errado, mas fragilidades talvez a gente traga aqui. Aspectos positivos. Primeiro, que esse povo trouxe uma seriedade escatológica, né? Então, talvez o pré-milenista seja os tipos de intelectuais que mais estudam a escatologia. Eles têm um aprofundamento sobre as questões de escatologia. Isso é positivo, porque a gente sabe que a Bíblia ela traz muita informação sobre escatologia. Então, se a gente, olhando a Bíblia, a gente vê que, se não metade, quase metade dela trata de eventos futuros, né, a acontecerem, a gente entende que o Senhor, de alguma forma, achou importante essa revelação estar ali para nós. Então, estudá-la e tentar, de alguma forma, entendê-la é importante, né? E os pré-milenistas trazem essa seriedade nesse estudo escatológico. Também a exegese, né? Exegese é ali a capacidade de você estudar profundamente os textos, né? Buscando questões literárias, questões culturais, né? Uma avaliação profunda dos textos, que se for ver, uma ciência relativamente nova no meio cristão, né? Tem se evoluído muito em técnicas exegéticas, né? E os pré-milenistas, eles levam isso bastante a sério, o que também é um aspecto bastante positivo, né? Usa-se ferramentas muito competentes e modernas até para avaliar os textos bíblicos e tentar buscar neles o real entendimento, tá? E talvez seja a visão que traz uma melhor interpretação, talvez mais adequada, daquele texto de Apocalipse 20, né? Porque, como eu falei para vocês, a visão amilenista e pós-tribulacionista, pós-milenista,
ela tem um pouco de dificuldade de compatibilizar aquela questão das ressurreições, né? Não é um entendimento natural de como você lê o texto, como a gente leu aquele agora há pouco, né? A gente entendeu as duas ressurreições, então ali para os conceitos se encaixarem tem que haver alguma distinção entre as ressurreições, uma ressurreição física, uma ressurreição espiritual, para poder encaixar na linha do tempo, tá? Então esses são aspectos positivos aqui da visão pré-milenista. Existem alguns aspectos negativos. Primeiro, a raridade de referências bíblicas ao milênio. Então, falando-se em 1000 anos, quanto mais literalista a gente é sobre isso, mais restrito a gente deixa os argumentos, porque eles se baseiam praticamente em Apocalipse 20. Não quer dizer aqui, de forma alguma, que a gente não tenha citações, até no Antigo Testamento e tudo mais, de governo, de como as coisas aconteceriam nesse período. Mas falar especificamente sobre um período de 1000 anos, o único texto que faz isso é Apocalipse 20. Tá? Tem algum problema nisso? Não é um problema em si, mas é uma fragilidade, porque em geral a tendência dos intelectuais é não basear uma doutrina em textos únicos, mas que tenha respaldo no restante das escrituras. Então, o milênio especificamente tem essa fragilidade aqui de ter outros textos paralelos. Tá? Outro aspecto negativo, uma interpretação relativamente literal das profecias do Antigo Testamento. Negativo no sentido assim, pode ser que de fato haja algum cumprimento, e a gente já falou um pouco disso sobre aqueles cumprimentos parciais, né, de algumas profecias, que em parte se acontecem num período, no momento em que a profecia foi escrita, mas que depois tem uma realização completa final, né? Então, quanto mais você parte para um tipo de interpretação em que você fala, não, ela precisa ser literal, ela tem que ser totalmente literal, talvez você exclua algumas possibilidades que fossem interessantes de serem avaliadas, tá? Então, de novo, como eu falei para vocês, não estou falando de certo ou errado, mas estou falando de talvez fragilidades nos métodos usados para defender uma ou outra visão, tá? Existe uma discussão aqui entre teólogos também, que na visão pré-milenista, talvez um milênio terreno soasse teologicamente supérfluo, né? Por que ele precisaria acontecer? Por que precisaria ter então um milênio? Né? Existem alguns defensores que falam assim, não, precisa para poder demonstrar, né, demonstrar a todos, né, a toda a criação, a todas as criaturas, que o Senhor Jesus vem e pode fazer um reinado perfeito e completo, né? Mas do ponto de vista teológico, se Jesus quisesse voltar e já iniciar o estado eterno, teologicamente não teria nenhum problema a isso acontecer. Tá? Então, entre os intelectuais, eles acreditam que isso pode ser uma fragilidade nessa visão também. E uma outra fragilidade aqui é a elevada relevância ao Israel literal no programa de Deus. Principalmente na visão dispensacionalista. A visão dispensacionalista, por ela ser bastante literal na interpretação das profecias, ela olha para as profecias de Israel e fala assim, muita coisa que não aconteceu, nunca aconteceu, então precisa acontecer. Para isso precisa ter um milênio, porque é no milênio que essas coisas vão se concretizar. Tá? E aí uma fragilidade que o pessoal traz é essa, né, de você ter uma relevância muito grande para o Israel literal, sendo que a gente vê no Novo Testamento muitas vezes, até Paulo mesmo, mostrando a mistura entre igreja e Israel, né, o que de fato é a salvação pela fé, que acaba não distinguindo, apesar de a gente saber que em vários outros textos fala de distinções claras aí, tá? Então isso traz bastante polêmica aí também. Sobre esse teologicamente supérfluo, a respeito
meio que aparente inutilidade do milênio na Terra, eu já escutei do meu discipulado um argumento em relação a isso. Na verdade, o milênio ele pode ser para provar que mesmo diante do governo judeu as pessoas ainda podem se rebelar. Porque depois do milênio ainda tem aquela profecia de que o Satanás será solto e ele reunirá os rebeldes com ele para poder ir contra Cristo. E aí, talvez isso seja, na verdade, meio que uma jogada pedagógica de Deus em relação a nós mesmos quando nós estivermos no estado eterno, sobre tudo que aconteceu nas nossas vidas aqui na Terra, em que nós ainda argumentamos que para que nós possamos crer, para que nós tenhamos união com Deus, era somente pela misericórdia e pela graça dele de nos fazer crer, e não pela aparição dele diante de nós, que é o que nos fez crer. E porque mesmo que Jesus estivesse governando fisicamente ali na frente de todos e tendo um governo absolutamente perfeito, as pessoas elas ainda iam querer questionar e dizer eu não quero viver com esse Deus. Então... Sim, esse é o argumento mesmo que os dispensacionalistas e os pré-milenistas usam, né? Mas o que o pessoal fala sobre teologicamente supérfluo é no sentido assim, ele precisar acontecer para provar alguma coisa, não tem nenhuma relevância necessariamente teológica nisso, mas é provar, e daria para o plano de Deus seguir sem necessariamente ter essa prova. Deus não precisa provar nada para ninguém. Exatamente, então é um dos contra-argumentos, né, dos intelectuais, dizendo assim, parece que fica um pouco frágil essa argumentação, justamente por que relevância teológica tem em Deus ter que provar alguma coisa para alguém, né? Mas aqui você vê ao longo das escrituras que, por mais que Deus ele não precise, ele escolheu provar. Sim. E inclusive o Paulo ele cita exemplo de Romanos, mostrando como que Deus ele quis provar através de Esaú e Jacó, por exemplo, que a promessa dele vem aqueles que são que eles recebem as bênçãos dele, não é segundo a justiça, não é segundo as obras, mas é segundo a promessa. E também o próprio Cristo, ele provava seu ministério, ele escolheu isso por meio dos milagres que ele fazia. E apesar dos fariseus não crerem nele, de duro que os corações deles eram, Jesus ele ainda assim apresentou a possibilidade para eles de crer por meio da sua ressurreição, dizendo que vocês querem um sinal, vocês não vão conseguir outro sinal além daquele de Jonas. E então assim, você percebe que Deus, por mais que ele não precise provar nada, ele ainda se escolheu provar. E talvez considerar o que Deus ele fez no passado e esses atos de Deus, eles ainda refletem nas nossas vidas em relação à nossa crença, as provas que ele fez para nós, nós poderíamos considerar que ele poderia fazer o mesmo no futuro, não? Aí que tá, assim, eu concordo, tá, com a sua visão, também acho que tem bastante relevância, né? A questão não é nem assim se seria importante ou não provar isso. A questão deles é uma discussão teológica mesmo. É assim, quando se pensa nos eventos teológicos acontecerem na história humana, né, parece que haver um milênio ele não traria novidades específicas em termos de eventos históricos para acontecerem, tá? Então, nesse sentido, ele poderia ser supérfluo, tá? Então seria mais como, por exemplo, ele não precisaria provar para nós que o ser humano, mesmo sobre a sua governança, ele poderia se revelar, sendo que a gente praticamente vive isso no nosso dia a dia. A gente vê, tipo, as pessoas... em histórias do nosso próprio testemunho pessoal de conversão e também em relação aos próprios as próprias pessoas que não creem em Deus, quando a gente tem contato com elas e revela a verdade para elas. Eu nem estou indo nesse nível de detalhe, tá? O que eu estou querendo trazer aqui só é a seguinte visão. Isso não traria... Ter um milênio não traria novidades teológicas aqui a serem discutidas.
Deus poderia simplesmente, na segunda vinda de Cristo, instituir o estado eterno e já começar o estado eterno. Tá? Isso não deixaria nada falho no plano de Deus. Então, o argumento deles é assim, de quem fala sobre essa fragilidade, né? Parece que haver um milênio, teologicamente, não adicionaria nada aos planos de Deus. Não sei, tá, pessoal? Assim, eu não sou um teólogo, né, para entrar nesse nível de discussão. Acho relevante, né, Deus mostrar. No dispensacionalismo, eles vão dizer o seguinte: não, precisa ter, porque Deus fez promessas para Israel e essas promessas não se cumpriram. Então, como tudo, o próprio Senhor fala na palavra que o que é dito vai acontecer e o que ele prometeu acontece, precisaria haver um milênio para que essas promessas se cumprissem. Tá? Muito bem. Vamos então aqui falar um pouco, dar um panorama geral sobre o dispensacionalismo. Tá? A gente falou sobre o pré-milenismo de um modo geral, abrangendo as duas. Vamos focar um pouco no dispensacionalismo. Quais são os principais aspectos do dispensacionalismo? A crença de que há várias dispensações. O que são dispensações, né? É a progressão na revelação da verdade de Deus através de acontecimentos que dão nova luz ao desenvolvimento do plano divino, que ressalta uma mudança de relacionamento entre Deus e seu povo. Então, cada dispensação traz alguma novidade que dá uma luz nova na revelação de Deus ao homem e que de alguma forma muda a forma como Deus passa a se relacionar com o homem a partir daquela dispensação. E isso é de forma progressiva, sempre evoluindo um pouco mais essa progressão. Tá claro, pessoal? Promessas? Sim, Como que fala? as profecias, Não, profecias não. O acordo que Deus faz. as alianças. As alianças. O contraste entre dispensacionalismo, as dispensações, é o aliancismo, né? E aí, com o tempo, essas diferenças estão ficando cada vez menores, né? Existem alguns dispensacionalistas, por exemplo, o dispensacionalismo progressivo, que já é uma vertente mais recente do dispensacionalismo, ele já não deixa tão marcante essa divisão entre as dispensações. E alguns até reduziram a quantidade de dispensações, quase coincidindo com as alianças, né, do que os aliancistas acreditam, que tinha a aliança do Antigo Testamento, a nova aliança no Novo Testamento, né? Então, aos poucos, o dispensacionalismo também tem se tornado um pouco menos rígido nas divisões que ele fazia e um pouco mais amplo e, em muitos aspectos, sendo bastante semelhante ao pré-milenismo histórico. Tá? Mas sim, tá? A resposta é que sim, abrange também. Dentro também, uma outra característica do dispensacionalismo, o conceito de salvação exclusivamente pela fé. Eu já falei um pouco antes para vocês, né? Sempre foi assim e sempre será. Então, se em algum momento vocês falaram assim, mas o dispensacionalista acredita que na dispensação da lei, você era salvo pela obediência à lei e não pela graça. Não é verdade. Então, eles próprios nunca creram nisso. Tá? É sempre salvação pela fé. Tá? A lei moral de Deus aplica-se a todas as dispensações, diferentemente da lei cerimonial. Então, o dispensacionalista, quando ele está lá pensando nas dispensações, né, que você tenha o período da lei, o período da graça, a lei moral ela não se mudou. Então, a lei cerimonial ela se adaptou. O cerimonialismo, as regras de cerimonialismo foram se adaptando conforme as dispensações foram passando. Mas a lei moral de Deus nunca mudou. Então, com o que Deus entendia que era certo e errado, continuou sendo certo e errado do ponto de vista moral. Tá? Isso não muda. Só um parênteses, lei moral não significa os 6 mandamentos do decálogo. Não. Só esse parênteses que eu deixar claro. Sim. Então, Lei moral no sentido assim,
como Deus avalia de forma moral a comportamentos e... Só um complemento, porque eu acho que ali a gente vai muito mais uma questão de princípios do que de uma lei rígida do que ela é determinada, né? Tipo, 10 mandamentos, né, que se deve seguir, né? Mas muito mais princípios que estão relacionados. E aí, por exemplo, tem implicação disso sobre como, por exemplo, a gente pode entender o dízimo. Né? Um exemplo, né? Exatamente. Se a gente entende o dízimo como um mandamento, ou não, mas como um princípio que nós, como igreja, devemos seguir ou não, né? E aí entra a questão da medida lá, como Paulo vai falar, né? Inclusive, né, do que Deus vai falar para cada um, né? Que deve ser quanto dessa contribuição, né? Então, o princípio ele continuaria existindo, mas como lei ela já não existe mais. Exatamente. Então, assim, a lei moral ela não se alterou. Né? Os conceitos estão presentes. Então, quando a gente vê o Senhor Jesus falando que a lei fala não matarás, mas se você odeia o seu irmão, você já matou. Né? Então, assim, essa lei moral ela já habitava o coração de Deus na eternidade. Né? E quando foi dito não matarás, Deus já tinha essa intenção na cabeça. A revelação ela foi sendo progressiva ao homem, a ponto de Jesus em algum momento falou assim, não é só o cumprimento, não é só o fazer matar fisicamente ou não, mas é a sua intenção, é o seu coração como ele também está voltado. Tá? Tanto isso é fato que a gente olha e fala assim, a lei cerimonial ela era super importante e tal, mas a gente vê em vários textos no Antigo Testamento em que é dito assim, próprio Samuel fala, né? Deus não se agrada de sacrifícios, mas de um coração contrito. Né? Então existia a lei cerimonial e o que era entendido pelo povo que era a única forma de você eliminar o pecado era através da lei cerimonial. Mas o que Samuel está dizendo é o seguinte, no coração de Deus já existe uma lei moral que está lá, né? E Deus fala isso para Caim. Não é certo que se você fizer o bem, o seu sacrifício não vai ser aceito, sua oferta não vai ser aceita. E lá não tinha a lei mosaica ainda. Né? Então a lei moral de Deus permeia toda a história, tá? Independente das dispensações. Beleza? Uma breve história sobre dispensacionalismo, isso aqui é interessante, tá, pessoal? A origem é razoavelmente recente, sem indícios na história primitiva da igreja, de acreditar-se nessa visão, tá? Principalmente em relação aqui ao arrebatamento. Tá? Não tem evidências de que isso já existisse na história primitiva da igreja. O que é importante vocês saberem quando eu estou falando isso? Eu não estou dizendo que com isso é um argumento a não se confiar no dispensacionalismo. Tá? Até porque a sistematização de muitas doutrinas foram acontecendo no decorrer da história da igreja. Então, muitos, inclusive a Trindade, coisas que hoje a gente tem muita clareza, não se tinha clareza na igreja primitiva. Tá? Então, não é um argumento taxativo dizer que se não existia esse pensamento na igreja primitiva, não seja verdade. Tá? Não estou dizendo isso. Tá? Alguns escritores dividiram a história bíblica em períodos, porém sem distinguir os modos de operação de Deus. Então, o conceito de dispensacionalismo talvez já existisse um pouco na forma do pessoal sistematizar a história. Né? Então, William Cave, ali, 1633 a 1733, ele dividia a história em períodos, o período patriarcal, mosaico e evangélico. Né? Pierre Poiret, não sei se é essa a pronúncia, né? 1646, 1719, ele dividia em criação, pecado, restauração antes de Cristo, restauração depois de Cristo, providência universal. Tá? Mas, efetivamente, essa sistematização, né, esse pensamento dispensacionalista, ele foi mais bem estruturado com John Nelson Darby, que viveu entre 1800 a 1882, tá? Num movimento claro, obviamente já era um cara convertido, né, ao protestantismo, e a igreja da Inglaterra estava se fortalecendo bastante lá.
a ponto de ela começar a adotar umas características muito semelhantes à Igreja Católica adotava antigamente, principalmente na união entre Igreja e Estado, né? E o Darby se incomodou bastante com isso, por exemplo, que a Igreja da Inglaterra baixou um decreto de lealdade ao rei e não ao Papa. Beleza, então não é a Igreja Católica, não precisa ter lealdade ao Papa, mas tem que ter lealdade ao rei, né? E a Igreja... e fazendo isso para que a Igreja da Inglaterra tivesse uma proeminência ali dentro do contexto político da Inglaterra. E ele se incomodou muito com isso. Falou assim, não, a nossa fidelidade é a palavra, não é a uma igreja, a uma denominação, né? A ponto de ele começar a se afastar cada vez mais dessa denominação, e ele se envolveu num movimento que havia na época, que era contrário a visão da Igreja da Inglaterra, que era o movimento dos irmãos, mais especificamente os irmãos de Plymouth. Então, ele foi o primeiro cara que começou a, de fato, sistematizar essa ideia de dispensações, tá? Outros nomes seguiram ele, né? Esse C.H. Mackintosh. Ó, Mackintosh já tinha na época, já, tá vendo? G. Campbell Morgan, só que depois o Morgan abandonou essa visão, né? Harry Ironside, Gobelin e Scofield. O Nathanael já falou um pouco do Scofield, né? E o próximo item é isso, que um outro reforço muito grande para a disseminação do dispensacionalismo foi a Bíblia de Estudo de Scofield. Foi uma das primeiras Bíblias que surgiram com a ideia de ter notas de rodapé e comentários e explicações dos textos bíblicos. E como o Scofield era um adepto muito forte do dispensacionalismo, ele colocou como as notas de rodapé e as visões dispensacionalistas como visão exclusiva do entendimento escatológico, tá? Isso compunha ali a Bíblia de Scofield, e essa Bíblia ela foi muito disseminada no período, né? Nos institutos bíblicos, inclusive, né? E com essa divisão ali da Igreja da Inglaterra, que era a Igreja oficial, né? Você começou a ter, fora do seminário, você começa a ter institutos bíblicos que começam a tentar ter uma independência maior, né? Dessa organização mais estruturada, e esses institutos bíblicos aos poucos começam a se tornar seminários. Por exemplo, o Seminário de Dallas, que a gente conhece bastante, né, com vários conhecidos nossos que estudaram lá, inclusive, da nossa igreja, né? O próprio Carlos Oswaldo tem uma origem forte ali do Seminário de Dallas. São meios que acreditam fortemente no dispensacionalismo, e estudantes que passaram por lá e se formaram ali disseminam esse conhecimento de uma forma bastante intensa no meio evangélico. Passaram a ter modificações a partir da metade do século XX, né, culminando no dispensacionalismo progressivo, que é aquilo que eu falei para vocês, que talvez grande parte das divisões muito taxativas que o dispensacionalismo dava, o progressivo ele é um pouco mais flexível em relação a isso, flexibiliza algumas visões. A gente vai passar por isso também aqui, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá, pessoal? Senão a gente não vai conseguir. As doutrinas do dispensacionalismo. A interpretação das escrituras tem um viés forte aqui de interpretação literal, como eu falei para vocês. Uma premissa é ter a interpretação literal, e isso traz implicações fortes em relação à visão do dispensacionalismo em relação a contrastes entre Igreja e Israel, né, porque numa visão mais literal existe uma distinção nítida e específica entre esses povos, né, de forma que a igreja não um dos argumentos também dispensacionalista é que a igreja como instituição ela não é mencionada no Antigo Testamento. É algo que parece inédito quando a igreja acontece, né? Você não tinha profecias ou textos claros citando algo semelhante à igreja acontecendo, né? Então, a igreja seria um parêntese, né? Esse texto essa expressão é muito usada, né, no dispensacionalismo. É um parêntese entre lá a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel.
Então, aquele período que eu falei para vocês que na profecia de Daniel não fica claro o tempo que está acontecendo ali, porque ele fala da 69 e fala da 70, né? Mas não fala quanto tempo dura isso. Então, na visão dispensacionalista, esse parêntese é Deus parando para tratar de forma específica com a igreja, para depois retomar o tratamento com Israel. E o propósito do milênio é uma doutrina importante dentro do dispensacionalismo, que é a restauração da nação de Israel ao seu lugar favorecido no programa de Deus. Então Deus escolheu um povo, Deus fez promessas específicas para esse povo que não se cumpriram na visão dispensacionalista integralmente na história, né, com a interpretação mais literal das profecias, e que, portanto, para isso o milênio tem um papel fundamental para que essas questões sejam voltadas a ser tratadas com Israel. Tá? O dispensacionalismo progressivo, né, como eu falei para vocês, ele abranda algumas distinções rígidas do tradicional, né, por exemplo, as distinções entre lei, graça e reino. Né? O dispensacionalismo progressivo ele trata isso com mais brandura e não de uma forma tão intensa como o tradicional. A ênfase à natureza unificada da atuação de Deus, aspectos distintivos entre dispensações, são considerados como desdobramento progressivo do plano ou revelação de Deus. Por isso que é um dispensacionalismo progressivo, né? Então, assim, as divisões entre as dispensações não são tão marcadas e marcantes como o tradicional fala, mas sim como um progresso, um desdobramento progressivo. Tá? Israel e igreja, também a igreja é mais considerada como uma continuidade com a obra de Deus em Israel, e não, com distinções não tão claras como o dispensacionalismo tradicional. Tá? E, de novo, aqui uma ênfase bastante grande em questões hermenêuticas. Então, a forma de avaliar textos bíblicos e considerar textos bíblicos é bastante importante aqui no dispensacionalismo progressivo. Aspectos positivos: ser de fato um sistema, né? Talvez seja a doutrina dispensacionalista a maior sistematização que tem da escatologia, né? Justamente por essa visão bastante hermenêutica dos textos, né? Então tem um equilíbrio maior entre teologia bíblica e teologia sistemática, né? Parece que mais recentemente tem-se uma tendência maior a tratar a teologia do ponto de vista da teologia bíblica do que sistematizar os conceitos, né? E o dispensacionalismo, de um modo geral, ele equilibra mais essas coisas. Ele vê a história como um todo, a teologia bíblica, mas também vê a sistematização de assuntos específicos. Ele equilibra um pouco mais isso. Tem uma seriedade com a ideia da revelação progressiva. Ele é bastante sério nisso, né? Que Deus se revela de forma progressiva e busca ser bíblico de forma genuína e completa. Como ele foca bastante na interpretação das Escrituras, né, usando ferramentas bastante importantes para essa análise, ele leva isso de uma forma um pouco mais séria. Aspectos talvez aqui um pouco mais negativos, né? Apesar de levar a sério a progressão da revelação, parece indicar que o plano de Deus exigiu uma inversão dos seus tratos com Israel. Né? Os críticos dizem isso, né? Que de alguma forma parece que o Antigo Testamento, se foi uma revelação progressiva, né, e o tratamento de Deus foi progressivo, parece que o período do Antigo Testamento não deu muito certo, então ele precisa voltar àquele período para tratar o que faltou ser tratado com Israel. Tá? Argumento dos críticos, tá, pessoal? Não meu, só para a gente saber que existe essa visão também. Tá? Também é citado como um aspecto negativo, né, do dispensacionalismo, uma distinção frágil entre igreja e Israel, com textos específicos selecionados, né? O que os críticos falam é isso, que tem um arcabouço de textos, mas são pinçados, são textos pinçados para talvez dar essa ênfase maior aqui. Mas que existe aqui um desafio de compatibilizar outros textos, como por exemplo Romanos 9 e Gálatas 3,
né, que são textos no Novo Testamento que falam muito sobre semelhanças entre Israel e igreja, né, que as coisas seriam muito mais como uma só do que como coisas distintas, como o dispensacionalismo vê, tá? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, mas a gente tem ainda para ver, falta bem pouca coisa, tá? Mas os conceitos mais tribulacionistas, a gente vai detalhar um pouco mais essa questão da segunda vinda, se ela é em duas partes, se ela é em uma parte só, as ressurreições também. Na próxima eu vou ver com o Natanael como é que a gente encaixa, mas eu acho que em 5, 10 minutos a gente deve conseguir encerrar isso num próximo encontro aí. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa vocês me procurem. Esses slides vão estar lá também no Drive, lá, né, com o material auxiliar para vocês buscarem lá. Nós vamos ter esse material lá. Tá bom? Deixe-me orar aqui conosco. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se revela, Pai. O Senhor é um Deus que nos ama e o Senhor quer se relacionar conosco, Pai. Para isso, o Senhor tem uma riqueza tão grande nas suas escrituras, na sua revelação, e o Senhor capacitou homens com habilidades tão grandes para estudar e trazer luz a nós, a esses textos. Nós sabemos, Pai, da esperança maravilhosa que temos com a volta do Senhor Jesus. Sabemos que existem várias incertezas em relação a textos e visões, mas temos todos uma mesma esperança na volta do Senhor Jesus, em vivermos eternamente ao seu lado, Pai. Que o Senhor abrevie esse tempo a nós, Pai, para que a gente desfrute disso o mais rápido possível, mas que traga também aos nossos corações a urgência, Pai, de levarmos a sua palavra às pessoas que não conhecem, para que o seu reino de fato reine sobre esses corações, Pai. Fique com o nosso restante de domingo, com nossas famílias, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.